Os sintomas da dengue e da chikungunya não são simples, né? Quem teve pelo menos uma dessas doenças sabe muito bem do que eu estou falando, né? Mas você sabia que existem alimentos que podem ajudar na diminuição das inflamações e também dessas dores que até certo ponto são demais, né? Incomodam? Esse é o assunto de hoje da nossa pausa gostosa do café. Nós recebemos aqui na nossa pausa ela, a doutora Alessandra Gama. Bom dia, bem-vinda. Obrigada. Falei das dores, quase me engasgo, porque eu tive um colega que falou, são dores insuportáveis. Sim. É isso mesmo? E por que dói tanto, doutora? Bom dia. Bom dia a todos. Que bom estar aqui com você, Douglas. Realmente, assim, a gente tem encontrado muitas pessoas com quadros, né? É um quadro realmente inflamatório, né? Que passa por vários processos. Dores, tem a questão da febre, né? A questão do desânimo, o corpo ele responde de uma forma muito prostrada. Então, a gente tem que entender o seguinte, é um processo inflamatório e deve ser cuidado. Gente, a gente vai falar de alimentos, mas a gente tem que lembrar o seguinte, não é somente o tratamento com o alimento, a gente tem que lembrar sim que não vai deixar de tomar sua medicação achando que somente a alimentação vai repor, tá bom? A gente precisa tomar muito cuidado, mas a alimentação, ela é parte importante no processo inflamatório desse paciente com uma dessas comorbidades, Covid, chikungunya ou Zika. Doutora, a hidratação é fundamental nesse processo? Perfeito. Primeiro porque a questão da febre, né? A dengue dá um quadro de febre muito alto. Então, isso aí já promove, sim, a questão da desidratação. Então, quando a gente fala em precisa hidratar, não é aquela hidratação normal que a gente faz diariamente, tá? Você precisa realmente colocar uma quantidade maior. A gente coloca em torno de 3,5 a 4 litros de água dia. Mas não é somente a água, porque é importante que a gente perde muitos nutrientes, né? Com suor e tudo mais, pela questão da febre. Então, você precisa, de preferência, colocar, sempre intermediar, assim, a água com água, colocar um pouquinho de sal, né? Para fazer um sorozinho caseiro, que já é importante ter esse aporte. Doutora, o que eu devo consumir? Que tipo de alimento se eu estou com dengue, com chikungunya, se eu estou com Covid? Isso, então, eu até trouxe aqui algumas coisas para a gente discutir um pouquinho. Lembrando o seguinte, tem alimentos que são importantes sim, para cada tipo de quadro. Quem tem dengue ou chikungunya, tá? Porque tem alimentos que são proibidos aí para as pessoas, não são, na verdade, adequados para as pessoas que estão aí com caso de dengue. A gente vai ver isso agora. Para a gente começar, dengue, os alimentos que a gente deve consumir. Então, a gente sempre coloca o seguinte, tem que ser sim uma alimentação equilibrada, né? Uma alimentação mais pura, né? Voltada mais para as frutas, para os legumes, isso é bem verdade. Mas existem alimentos que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por exemplo, quem tem dengue, alimentos que podem ser consumidos. O inhame, por quê? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, é um processo inflamatório, precisa se cuidar da imunidade, então a gente tem que colocar alimentos que tenham nutrientes apropriados para dar um aporte melhor, tanto na imunidade, tá certo? Então, olha lá, inhame, muito interessante, as pessoas falam assim, porque você pode fazer a sopinha, você pode fazer um caldo, né? Você pode comer um inhamezinho amassado, é bem interessante. Porque pela quantidade de vitamina B, vitamina A, de ferro que tem nesse alimento. Então, assim, é extremamente apropriado. Ouvi falar em suco de inhame, existe? Então, suco de inhame. As pessoas perguntam muito, na verdade todo mundo acha que o suco de inhame vai curar o quadro de uma dessas doenças. A gente tem que lembrar o seguinte, não é bem assim. A gente tem que lembrar que o inhame não vai chegar nunca próximo de uma medicação, tá? Então você não pode tirar a medicação para colocar o inhame, mas e nem tampouco utilizar o suco de inhame com o inhame cru, como as pessoas fazem, tá? Isso aí é bem perigoso. Então você pode colocar o inhame no dia a dia como uma refeição. Posso consumir sopas ovos? E tal. Pode consumir e deve consumir ovos. Frango, carnes magras são importantes, tá? A gente lembra que quadro de chikungunya, principalmente, tem que retirar aí a parte das gorduras. Tá? É importante. Então, consumir carne vermelha pela quantidade também de ferro, pela quantidade de vitamina B, que é importante aí para os músculos, e o sistema nervoso também é importante. Doutora, isso a gente pode. Agora, o que é que a gente não pode de jeito nenhum?
estando com dengue? Então, Consumir, né? Então, com dengue, a gente tem que evitar esses alimentos. A gente fala um pouquinho dos salicilatos, que é uma parte aí da composição da S. Lembrando que dengue hemorrágica, a gente sempre fica muito preocupado com a coagulação, pela questão do sangramento. Então, os produtos que têm salicilatos, tem que ser, eu até acho que eu coloquei aqui, né? Batata inglesa, principalmente. Todo mundo fala, tá com dengue, vamos fazer uma comidinha mais leve, aí bota aí um purezinho de batata. Não pode? Não pode, pela questão realmente da coagulação. Gengibre pode? O gengibre também faz parte disso, porque ele deixa o sangue mais fluido, entendeu? Então, assim, aí as pessoas que podem ter o quadro aí de dengue hemorrágica realmente correm um grande risco. A ameixa também não deve. Não, ameixa também não. A gente pode deixar depois disponibilizar talvez essa lixazinha, né, para as pessoas, porque tá muito rápido, mas é importante entender quais são os alimentos que favorecem e o que não favorecem. Tô vendo aqui na tela que morango também não pode. Também não. Morangos, mirtilos, a gente tem que tomar muito cuidado com eles. Na chikungunya, laranja, acerola. Pode voltar só um A pouquinho? gente já tá na chikungunya, então volta aqui. Saiu da dengue já. Isso. Então, na chikungunya, já é diferenciado um pouquinho da dengue, tá? Pode ou que não pode? Você pode evitar também da mesma forma, que a gente tem que pensar o seguinte. Aí nós estamos com dengue de novo, né? Vamos passar para chikungunya agora. Vamos falar um pouquinho da chikungunya, que é uma coisa mais prática, ou seja, ela não tem essa questão da coagulação do sangue, então os produtos que a gente pode pensar que está relacionado Primeiro com a que a gente vai coagulação... evitar, né? Que é essa cartela que está aí na tela. Isso. O que eu evito, doutora? Então, o que a gente tem que pensar? Esses aí podem ser consumidos, tá? Vitamina C e ferro são extremamente importantes. Por quê? Porque a gente está falando, mais uma vez, de inflamação e tem que cuidar da imunidade. Então, vitamina C, sim. Então, Pode? Pode sair... Laranja... Acerola, kiwi, que tem uma quantidade maior aí de vitamina C, pode sim. Como eu falei, as carnes magras, por quê? Pela quantidade de ferro, carne vermelha sim, até vistas, no caso fígado, também pode ser consumido sem nenhum problema, tá? Legumes verdes escuros, todos eles, porque tem a composição maior também de ferro e vitamina C. Então, a gente pode sim fazer uso. Inhame, como eu já falei, nos dois casos, você pode sim consumir à vontade, sem nenhum problema. Isso a gente pode. E o que é que a gente tem que correr com mais de 1000? O que é que a gente tem que evitar, doutora? Então, a mesma coisa que eu falei para você. Com relação à chikungunya, a gente não tem uma relação muito grande com os alimentos como a gente tem com a dengue. É mais prático, ou seja, você fica mais à vontade. A única coisa que a gente precisa realmente evitar de chikungunya nesse período, ainda mais de festividade, é o álcool, gente. E alimentos com gorduras saturadas. Então, a carne é gorda, não serve. Evitar, sim, os carboidratos, os doces, coisas que a gente sabe que têm açúcares refinados. Então, esses alimentos na chikungunya têm, sim, que ser evitados. As pessoas reclamam dessas dores, que dores acontecem porque há muita inflamação. Tem um chá, alguma dica que a senhora passava para quem está nos acompanhando agora, em Maceió, no interior, ou está com dengue, ou com chikungunya, ou com Covid, ou tem alguém na família com esse problema? Como a gente está falando de chikungunya, que é o principal, né, sintoma da chikungunya, na verdade, são as dores articulares, né? Principalmente aí em idoso. Então, a gente tem que pensar o seguinte, a gente pode sim colocar alimentos anti-inflamatórios e os chás. Então, eu trouxe aqui para vocês uns chazinhos que são tira e queda, como diz a nossa vovozinha, para dores articulares, que é a unha de gato, canela de velho, que é importantíssimo, é muito legal, até porque ele cuida e trata de doenças articulares, né? Então, a gente pode colocar tranquilamente. Agora, gente, lembrando que chá, a gente não pode consumir, você vai tomar 1 litro de chá, só porque eu estou falando aqui que unha de gato e canela de velho é importante. Não, 2, 3 xícaras por dia, no máximo. E continuar tomando remédio. Exatamente. Recomendações Lembrando médicas. que tudo isso vai ser metabolizado no fígado, tá? Então, existe, assim, um cuidado com os chás também. Doutora, nós gravamos a chamada dizendo amanhã a doutora Alessandra fala sobre alimentos que podem ajudar no processo de inflamação ou não, no Instagram aqui da TV Pajuçara. Choveu mensagens, um montão de visualizações. Tem a senhora que fala assim, tô tomando remédio, sopinha de feijão, e também bastante verduras. Ela quer saber, o repolho também ajuda, doutora? Então, pode sim. No repolho não tem nenhuma contraindicação. Pode sim colocar o seu repolho. Os legumes, principalmente os legumes escuros, pode sim para uma refeição balanceada.
somente com relação ao dengue que a gente tem que tomar algum cuidado, que essa relaçãozinha que a gente vai ter que, eu acredito que seria importante a gente colocar para que as pessoas visualizem depois realmente o que você não pode com relação a dengue, tá? Mas chikungunya pode ficar à vontade aí. Outra mensagem aqui, a Elga diz, tô com chikungunya, dói muito tudo, inclusive os dentes. Como é o nome dela? Elga, ela diz assim, esse mosquito miserável, eu tô morrendo de dor e tô comendo muito inhame. Pronto, inhame pode colocar do café da manhã, almoço e jantar. Não tem nenhum problema, porque ele trabalha aí na imunidade. Mas com relação às dores articulares, também aí é importante que você... Esses chazinhos que eu falei pra você, principalmente canela de velho, você pode colocar aí. Lembrando, mais uma vez, que não vai tomar 1 litro de chá por dia, tá, gente? Tem que ser 1, 2 xicrinhas aí, já dá uma melhoradazinha nessa articulação. Ufa, acabou a nossa pausa. Vamos tomar o último gole. A gente tenta falar Semana tudo que vem muito a gente rápido. volta, né? Semana que vem a gente volta. Tchau, tchau, gente. Valeu, doutora. Muito obrigado, hein?